Olá, meus amigos da NMTVNet, estamos aqui com o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E esse bate-papo esportivo semanal é quente, porque aqui a gente não manda recado não, a gente fala mesmo aquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, vamos começar já com uma pauta assim meio complicada, né? Tipo assim, professor, tudo bem, professor? Boa tarde, quase boa noite, amigos internautas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Hilman, que é sempre um prazer estar aqui com o senhor. Boa tarde, muito obrigado. Um abraço para o Roy, que sempre está com a gente e agora por motivos de figurinha, por motivos da Copa do Mundo, está cuidando do seu segundo ganha-pão, no que está mais do que certo. E o meu boa tarde de hoje vai com a seguinte frase. Não é Jack Estripador. Não, essa é daquele filósofo que tinha lá, o José Wilker. Ah, sim. Não é porque você tem razão que você está certo. Puxa vida. Ô Roy Lacerda, me socorre. O que eu vou rebater nisso aqui, Roy? Eita, doutor Wilmo. O senhor hoje está mais calmo, né, doutor? O senhor ainda nem começou a contar os dólares no final de ano. Ainda não. O que é que o senhor está anotando aí? Para não esquecer o nome. Ah, para não esquecer o nome do... Isso. Tá certo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Presidente, professor Bosco, aos internautas, uma boa tarde, quase boa noite. É um prazer enorme voltar aqui para essa apresentação do Tribuna. Me parece, a pauta hoje está carregada, pelo que eu estou vendo aí, e eu quero também dizer o seguinte, que um filósofo francês... É que é esse aqui? Não é esse. Um filósofo francês disse o seguinte: nunca retire da pessoa a esperança por alguma coisa, porque pode ser o último suspiro, ato da vida dele, ele ter esperança por alguma coisa. Por isto eu tenho, ou por isso eu tenho a esperança que o Santos vai melhorar. Eu vou ter que falar uma aqui também, na abertura. Já dizia, não o Jack Estripador, mas vamos pro parque. Já dizia o poeta: aquele que não crê nunca será crido. Muito profundo. Muito profundamente profundo. Começando aqui o nosso programa. Tem um outro para o final do programa aqui. Já está anotado aqui, né? Isso. Como é que é o nome do dia aqui? Não. Cheguei. Pois a gente fala. Vamos começar o nosso programa agora falando aqui de esporte, depois que tivemos aí esse momento poético, né? E filosófico. Vamos começando o nosso programa aqui com uma situação complicada. A gente não queria falar de Neymar, mas a partir do momento que começa a aparecer certas coisas, aí complica mais a vida dele, que a gente até tenta ajudar ele, né? Mas, professor, como que o senhor viu essa notícia aí, desse problema de Neymar e de Robinho Júnior? Eu vi no sábado já, antes de sair no domingo na televisão, na segunda, e hoje que ela reverberou mesmo com tudo, né? Já, o Robinho já está com... Já entrou na justiça? Já está com um advogado, o Neymar pediu desculpa, o Robinho Júnior lá aceitou,
mas manteve a causa na justiça. Porque o doutor aí sabe, você faz o BO, depois você faz o BO, só quem pode decidir, eu penso, é um acordo judicial, porque ele já entrou também na justiça, não sei se procede, doutor, que aí, se houver um acordo extrajudicial e levar lá para o juiz, aí o processo não tem andamento, mas se uma das partes não aceitar esse acordo extrajudicial, o processo continua na justiça. É isso, doutor? É isso. Então, infelizmente, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Eu estou sabendo o que aconteceu porque o Neymar gostava de dar carretilha, o Neymar gostava de dar canetinha, rolinho, e o dia que o cara faz com ele, ele acha ruim. No mínimo, assim, é uma pessoa que se acha acima do bem e do mal, né? Por que eu posso fazer com os outros? E um menino que está com o pai preso, né? Não vou entrar em juízo de valor se o Robinho devia estar preso ou se não devia, não sou eu que vou julgar isso aí é a consciência dele, mas o certo é que ele está preso. O cara devia dar apoio, o Robinho apoiou ele quando era criança, cara. Aí ele vai lá e bate no filho do cara. Que maluco, cara. Parece aquela história de conto de fada da bruxa má, entendeu? Faz tudo pelo cara e o cara vai lá e depois chuta o balde. Mas, infelizmente, é isso que o Bigode lá falou, né? Vocês estão criando um monstro e o Neymar cada dia mais parece esse monstro. Agora, futebolisticamente, ele tem melhorado fisicamente, mas na minha modesta opinião, ele está longe de aguentar 7 jogos em 42 dias. Dá quase um jogo a cada 3 dias. Entendeu? Isso com viagem e tudo. Eu não sei se foi a gota d'água, mas deve ter sido a gota d'água para a convocação dele. Pois é, eu até acho o seguinte, o Robinho, né, Júnior, acusou o Neymar, entrou de agressão, fez a denúncia e, né, notificou o Santos. Agora, juridicamente, doutor, o que pesa isso na carreira do Neymar agora para frente? Que aí já é uma parte de que nem o professor disse, que já é uma parte que vai ser decidido por ter um tribunal, se possível. Porque, na realidade, Bosquinha, ele aceitou as desculpas, né? Mas quando chegou em casa, ele contou para o pai dele, para a família, para o staff dele. E aí, provavelmente, o advogado, né, falou, olha, isso não está certo. Vamos entrar juridicamente. Doutor, está com a palavra. Ok. Muito obrigado, professor e ao presidente, e aos internautas, os nossos fiéis internautas. Sobre o fato, não se discute que o Neymar não tenha errado. Errou profundamente. O fato
Como atleta e como ser humano, né? Tiveram dois momentos, o fato. Um fato só. Aliás, dois fatos. Um dentro de campo, porque foi um drible, segundo se fala, foi um drible que o Robinho Júnior teria aplicado no Neymar. O outro foi no vestiário, depois do treino, que até agora não se sabe por que isso evoluiu dentro do vestiário. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem o técnico Cuca, o auxiliar técnico, o roupeiro, que devia estar lá dentro, alguns os jogadores que também certamente estariam ou estavam no vestiário, eu não vi em nenhum momento a palavra de alguém falando da atitude do Neymar dentro do vestiário. Mas se o Robinho Júnior alegou isso, é porque de fato houve. Bom, esse é o primeiro, tá? Houve. Errou. Mas eu tenho uma posição, e eu não vou dizer que essa minha posição é de conciliador, não. Não se trata de um comentarista aqui querendo botar panos quentes na coisa. Mas eu tenho ouvido muito de lá para cá, de domingo para cá, muitos comentários na imprensa a respeito disso, do reconhecimento de que o Neymar errou forte, mas que acabaram dando ao fato do vestiário um volume de repercussão muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém veio a público, além do próprio Robinho Júnior e talvez do advogado dele, falar a respeito do assunto. Tá bom. Não sei ainda por quê. Isso aí, a suposta ou eventual agressão no vestiário com um tapa no Robinho Júnior, ela caberia, como de fato me parece que coube, um boletim na delegacia de polícia. Me parece que houve esse registro de delegacia de polícia. B.O. Não sei ainda se isso já foi remetido ao Ministério Público, que com indiciamento dele, eu teria que fazer uma pesquisa, eu só estou dando os passos. Primeiro, policiais, depois Ministério Público, e aí depois, se o delegado entendeu que era um caso de indiciamento, ele encaminha para o juiz, que encaminha para o Ministério Público para se manifestar a respeito da atitude do Neymar. Isso aconteceu? Professor, nós não sabemos se isso já aconteceu, tá bem? Mas o protocolo processual penal é este. Se ainda está no âmbito da delegacia, pode ser que com esse pedido de desculpas do Robinho Júnior para com o Neymar, de repente ela para. O Neymar que pediu desculpa. Se é do Neymar para com o Robinho, pode ser que para por ali. Mas me parece, segundo eu tenho ouvido também, é que a coisa saiu também do âmbito penal, criminal, e acabou indo para o lado civil, que é a reparação do dano moral causado no Robinho Júnior. Ou não sei, inclusive, se ele fez exame de corpo de delito no IML. Nada disso eu ouvi até agora. Então, professor, tem muita coisa aí no meio que juridicamente nós não temos essas informações. Eu dei os passos do que deveria ou que poderia acontecer. Bom. Então, foi parar no lado civil. Se foi parar no lado civil ou na esfera civil,
é um pedido de reparação, e aí é o advogado dele convencido. Eu tenho uma ação, vinha de lá para cá agora, também já falei com a minha cliente por telefone, é o lado da reparação financeira que acarreta o pagamento de alguma indenização. Será? O staff do Robinho pediu rescisão de contrato por falta de garantia no Santos, viu? Não chegaria tanto, professor. Mas já está pedido. Pois é, mas uma coisa que aconteceu no vestiário, eu não chegaria tanto. Doutor, mas tem um negócio. Não sei se o senhor lembra. Peraí, não sei se você lembra quando o Bebeto perdeu um pênalti num jogo eliminatório e começou a chorar no vestiário, e que o Carlos Alberto Silva agrediu ele. Não me lembro. Que causou até a demissão do Carlos Alberto Silva depois da seleção brasileira. Né? Ele era o técnico. Pois é. Então, enquanto não vazou, ninguém sabia. O que vazou acabou com a carreira do Carlos Alberto Silva. Mas aí, doutor, só de um leigo aqui falando, o senhor falou um negócio que já entrou a rescisão do contrato por falta de segurança. Por que isso aí? O que o segurança estava vendo nessa discussão? E outra, por falta de segurança. Agora, peraí, qual é o medo da situação aí do Robinho e do... Porque agora, como entrou na justiça, aí ferve mais o sangue. E aí pode acontecer outras coisas, né? Tipo assim, um treino, vai treinar, o cara entra sobre a falta de segurança no vestiário, a menos que o tapa ou o suposto tapa, ou de fato aconteceu, tenha acontecido sem que tenha havido uma discussão antes. Se teve uma discussão antes entre os dois, aí sim, e dentro do vestiário tem segurança, aí sim, aí entra nessa seara que vocês estão falando. Se não, é impossível. Digamos que aqui na chácara do Zezinho acontece uma agressão de alguém sem que tenha havido uma discussão antes para chegar na agressão. Quem é dessas pessoas que trabalham aqui no Zezinho possa impedir? Se tem uma discussão, ok, então tudo bem, aí sim. Se não vejo motivo para que o Robinho deve ter sido pedido pelo advogado. Eu acho que delegado. Tudo isso aí reverberou desse jeito porque o Neymar enjoou de dar carretilha, enjoou de dar caneta. Aí o dia que um cara faz isso com ele num treino, professor, sim, mas aí o cara, aí ele está falhando como atleta e falhou como ser humano, né? Porque o outro cara lá deu o maior apoio para ele. Se tivesse sido, isso é porque é o Neymar. Se tivesse sido o Francisco Brasil Vilas Boas, que chutava uma barbaridade, de apelido Ica, lá de Taquaral, não estaria acontecendo nada. Mas aí a repercussão na repercussão é porque se trata, quer queiram os adversários ou não, se trata ainda de um astro. E eu acho que isso aí, eu não sei, às vezes posso estar. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer até que mas eu acho, doutor, eu falo sempre o seguinte: durante a minha vida eu fiz muitas besteiras, mas eu nunca me neguei a assumir as besteiras que eu fiz. Eu acho que o Neymar, ele erra muito quando ele fala assim: olha, eu quero uma coletiva. Errei, peço 1000 perdões, e se eu puder de alguma forma, aí diz que o direito, a pior coisa que tem é o réu confesso, né? Por direito, o réu confesso. A menos que seja uma delação premiada, né? Mas sim. Aí, Robinho, pai, desculpa, agradeço tudo que você fez por mim e vou fazer o que for possível
para me retratar com seu filho. Por isso que eu estou dizendo, professor, eu não Ele entendi nada disso. ele já tinha que ter feito isso, na minha opinião. Sim, mas também a imagem. Cadê a imagem do vestiário? A imagem do campo é uma coisa, ela é pública. Sim. Ela é pública. Mas a imagem do vestiário não. Cadê a imagem do vestiário? Até agora. Mas se alguém filmou um tapa na cara e bota isso aí. Pois é, professor, mas cadê a imagem? Aí vira um filme. Cadê a Mas se imagem? o juiz pedir, ele é obrigado a fornecer. Não, sim, o delegado pede ao juiz, é obrigado, mas cadê a imagem? Aí você fala assim, eu apaguei a imagem. Mas tem episódio recente aí que um ministro apagou todas as imagens. E está se discutindo isso até hoje. Mas o ministro não levou caneta do Rodrigo. Aí tem outro negócio. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Mas eu quero dizer o seguinte. As imagens foram apagadas. Neymar. Chega, assume, cara. Olha só, vai repercutir na seleção ou na convocação. Pois é, isso é que eu quero saber. É para falar? Vai repercutir. O Ancelotti está vendo tudo isso aí. Nós temos 14 dias, 13 dias para a convocação, que será feita no dia 18. Daqui para lá, se isso não for devidamente esclarecido, Ele está fora. sem dúvida, eu imagino que ele estará fora. Apesar da recuperação que ele está tendo, Muito lenta, mas está tendo. mas está tendo. Eu vou cravar aqui, Bem? já está fora. Eu estou falando que estará fora se isso não for esclarecido suficientemente para amenizar a imagem do Neymar perante o mundo. O mundo. Inclusive o menino tem 17 anos, se não me engano, né? Não, parece que está com 18. Vamos seguir então, só para lembrar, o Richarlison fez gol ontem. Todo mundo está fazendo gol. O Hendrick fez gol, o Richard fez gol, o João Pedro fez um golaço que vai concorrer ao Fusca. O cara do Gama fez um gol mais bonito que o João Pedro. Então, todo mundo está fazendo gol. O Pedro fez gol. O rapaz lá, Henrique, não é. Richard. Do Gama. Não, do Gama. Do Gama. É o Felipe Clemente. É, o Clemente. Muito bonito o gol dele. Felipe, aliás, o Gama tem alguma coisa. De todos os gols que eu falei, o dele é o de mais difícil execução, porque ele teve que acompanhar a bola, matou a bola para o lado contrário e virou para o gol. Aquilo ali é dificílimo. Muito difícil. Mas craque é craque, né? Bom, seleção brasileira daqui 18 dias, não, 15. Dizem que tem 6 nomes, eu ouvi. Hoje tem 6 nomes já confirmados. Certo. Se não tiver nenhuma lesão. Isso. Aí para E frente. Richardson e Hendrick não estão nos 6 nomes. Ô doutor, você, nada de senhor, já viu aquele negócio de falsa lista? Essa aqui é para ficar mais ou menos alguém, mas essa daqui ninguém. Aqui o auxiliar vê lá o Ancelotti, Hendrick e tal, coisa, mas não é o que está aqui. Eu gostaria de ver 2 nomes na seleção. Lamentavelmente não vamos ver, porque ele está contundiu e dizem que não retorna com tempo suficiente, que é o Estevão. Eu queria ver o Estevão. Mas está fazendo tratamento intensivo. Pois é. O outro é o Hendrick. É o Hendrick, eu gostaria de ver. O ver. Hendrick é um jogador de arrancada. Eu tenho uma que opinião pode sobre resolver. ele. Eu tenho uma opinião ele marcou sobre um o gol Estevão. ontem pelo Lyon. Marcou um gol ontem maravilhoso. Eu tenho opinião sobre o Estevão, sobre o Arrascaeta, o Militão também. Eles vão passar 40 dias, no mínimo, fazendo tratamento. A Copa é 42 dias. Faltam 43 dias para a Copa. Estão fora. Eu também acho. Sabe por quê? Estão fora. Uma competição que você vai fazer 7, 8 jogos. E em 40 dias, você tem que estar 120%. E não dá tempo de recuperar fisicamente. Então vamos lá. Eu vi uma entrevista do Filipão 20 dias atrás, em que o rumo era
o médico da seleção brasileira, quando o Filipão era o técnico. Lembram-se disso? O Filipão foi ao médico. O Hulk era do Flamengo. Ele foi ao Hulk e falou com ele que queria o Ronaldo na seleção. Lembram-se disto? E o Ronaldo tinha contundido aquela história que ele torceu o joelho lá na Inter. Saiu uma rótula do lugar. Saiu, pois é. E aí ele foi ao Hulk e disse: eu quero o Neymar, Ronaldo na seleção. O médico disse a ele: você vai ter o Ronaldo na seleção. E ele teve o Ronaldo na seleção e foi aquele fenômeno que aconteceu. Mas foi 6 meses antes. Parece que não foi isso tudo não, professor. Foi 6 meses antes. 6 meses, não tem. Bom, eu acho o seguinte, o Ancelotti já tem a lista todinha na cabeça dele. Será? E vai ser muita surpresa que vai vir. A única surpresa que eu acho que não vai ter é o Casemiro e o goleiro lá, O Alisson. Os três. Não, o Alisson não, o Alisson está machucado, não vai voltar tempo. O Ederson. O Edson. Sim. São 3 jogadores que é certeza. Não, mas tem um aí também, Vinícius Júnior. Pois é, o Vinícius Júnior, se não machucar, é o goleiro, o Casemiro, Vinícius Júnior, e eu tô vendo ventilar aí aquele menino. Rafinha tá no 6. Não, eu tô vendo ventilar aí aquele que era do seu Fluminense, que tá lá no João Porto. Pedro. Não, tá lá no Porto. Thiago Silva? Thiago Silva, eu vi ventilar isso aí. Lá no Porto? No Porto? Eu tô. Tá jogando. Ele não tá jogando demais da conta. Não, o Thiago é um Fábio zagueiro. É aquele cascudo que a gente fala que tem que ter o cara ali, que, é o cara que sempre se cuidou e é líder. É muito técnico, coisa dificílima para um zagueiro, muito bom zagueiro pelo alto, defensivamente e ofensivamente, mas tem um defeito: a recuperação dele em bolas de velocidade já. Sim, mas aí é um cascudão que vai botar o outro. Não desculpa a expressão a comparação que eu vou fazer. Não é em pleno auge da sua carreira um Lúcio na vida. Não, mas o Lúcio. Pois é. O Lúcio era um zagueiro. O Lúcio tinha uma capacidade de recuperação, porque tinha um Monstro. porte físico para isso. Mas o Lúcio jogou porque tinha o Edmilson. Se não tivesse o Edmilson, ele não tinha jogado. Mas de qualquer forma, foi um grande zagueiro. Foi. Agora é pagar para ver. Falta aí quantos dias? 15? Hoje é 14 dias. 14 Faltam dias. 13 dias. Eu concordo com o meu amigo presidente aqui que essa convocação vai ter muitas Vai ter surpresas. surpresa. Bom, vamos lá agora aqui, a turma, deixa eu ver aqui, nós já estamos adiantados aqui. Luiz Aniceto, do Rio de Janeiro, professor, o que está acontecendo com o nosso Fluminense? Lanterna na Libertadores, meu Deus do céu! Mas já está muito bem classificado. Lanterna? Não, mas da Libertadores, né? Ele está indignado com a Libertadores. O Fluminense perdeu 3 jogadores fundamentais, né? Perdeu o Thiago para a janela, perdeu o Martinelli por contusão e perdeu o Lúcio Acosta. Aí, no último jogo do Fluminense, o meu ilustre rebeldia lá botou 3 zagueiros, que se juntar os 3 zagueiros não dá um. Tomaram um gol, né? O gol que os 3 zagueiros do Fluminense tomou, me lembro dos 3 patetas, o Mu, o Léo e o outro lá. Eles bateram cabeça, o cara entrou sozinho. Então o rebeldia. Rebeldia. Ele reclama de tudo aí. O cara, porque é aquela velha história. O cara chegou pronto e falou assim: não, a vida tá ruim, tal.
contou 1000 coisas lá, a história do cara que conta a história dele pro carroceiro e o cavalo começa a chorar. Então, aí o amigo dele falou assim, pô, mas não tem nada de positivo. Ele falou, tem, o teste de AIDS deu positivo. Então, rebeldia, reclama de tudo, cara. Mas não é culpa dele. Porque você tira o Bernal, bota o Otávio. 6 por meia dúzia. Você tira o Otávio, bota o Alisson. Esse é menos do que meia dúzia, então. É 6 por 3. Então, o Nonato virou chinelinho. O Hércules, coitado, está carregando tudo sozinho. Então, o Ganso tem aquele problema cardíaco, que só pode jogar 15 minutos, 20 minutos, não levar nem ele para altitude, com medo dele ter um piripaque lá. Então não pode fazer nada. Então o Fluminense tem 11 jogadores. Quando machuca um ou dois... Cadê o Canóbio? O Canóbio, que não jogou. Desde quando voltou da seleção uruguaia, não fez mais nada, né? Não. Ele não está o Serna também também. no banco, professor. O Serna, não, é porque ele estava suspenso. O Serna teve uma fasezinha boa, começou a perder muito gol, e lá na frente o centroavante, coitado, a bola não chega, ele não pode fazer nada. Mas o Hulk está chegando lá. Eu acho assim, o Hulk, o problema dele é ficar verde. Se ele não ficar verde, não resolve nada. Doutor, o Roy tinha que estar aqui para responder essa, né? Roy Lacerda, Leonardo Jardim começa a receber críticas da torcida. Já está perdendo o grupo e a confiança começa a estremecer. O que você acha? É a Norma lá do Rio de Janeiro. Olha, como o Roy não está aqui, Norma, eu vou perguntar para o doutor aqui e o professor. O Flamengo já começou a perder o esquema lá do Fernando Diniz. Eu tenho a ver o seguinte: o Flamengo e a equipe do São Paulo, do Palmeiras, é público e notório que são as duas melhores equipes do futebol brasileiro e, quiçá, da América Latina, não é nem na América do Sul. Disparado. Disparado. Agora, está acontecendo alguma coisa no Flamengo que nós não sabemos o que está acontecendo. O Flamengo no jogo contra o Santos, tempos atrás aí, que o Roy até comentou, ele ganhava de 3-0 do Santos. O Santos foi, em 5 minutos, fez 2 gols. Lembram-se disto? E um deles foi do famoso Tassiano. Avaliado pelo próprio colega nosso, que é flamenguista, Roy Lacerda, ele achava que se tivesse mais 5, 10 minutos, o Flamengo poderia levar um empate ali. Pois bem, passar de lá para cá, o Flamengo perdeu 1, 2 partidas, mas ganhou todas. No domingo, no clássico das multidões, Flamengo e Vasco, o Flamengo estava ganhando 2-0. Eu imaginei que ia ser uma lavada. Agora, a equipe do Vasco tem uma capacidade de reação, principalmente agora na mão do Renato. E eu não estou dizendo, professor, não estou dizendo que o Renato é um ótimo técnico. Eu acho que está dando certo. E eu tenho um ponto de vista seguinte, e eu falava isso no fim de semana, é que depois do jogo, alguém, ou jogador, ou direção, incluindo o técnico, diz o seguinte: o time do Flamengo não jogou bem no segundo tempo. Por que isso virou uma cultura, ao invés de dizer, olha, o time do Flamengo jogou bem no primeiro tempo, marcou 2 gols, estava ganhando de 2-0, e o Vasco foi lá e empatou. Por que não dizer, o Vasco jogou muito bem? Na minha avaliação, é que se tivesse ali mais uns 5 a 10 minutos,
Quase virou o Vasco. Quase virou. Quase virou. Poderia ser um 3-2. O time do Flamengo é ruim? Não, absolutamente não é. Só que está acontecendo alguma coisa com o Flamengo, professor, é que parece que o Flamengo, no segundo tempo, tem aquela impressão de que ele já ganhou o jogo. Quando, na verdade, aí dá aquele apagão. Não é bem assim. Ele acaba permitindo que o adversário tenha uma reação monstruosa, como aconteceu com o Vasco, e foi lá e empatou. Então, isso é verdade. A minha avaliação do Flamengo, sobre o Flamengo, é isso. Eu não falo isso no âmbito familiar, porque tem torcedor do Flamengo. Se eu disser isso, ele me manda embora. Professor, dentro do que o doutor falou, o Flamengo, não sei se pode ter sido uma mudança errada, já ganhou, mas eu costumo dizer que 2-0 é um placar muito perigoso, principalmente se o adversário marcar um gol, aí joga lenha na fogueira. Eu queria estar sempre com esse placar perigoso a meu favor. Por quê? Porque 2-0 você só toma gol se você for ingênuo. Bom, Mas eu já vi muitas viradas. Sim, mas de 40 vezes que você está ganhando de 2-0, você vê 4 viradas. As outras 36, o time que estava ganhando 2-0 continua ganhando. Mas aí, então deixa eu falar aqui sobre a crítica aqui dos torcedores, que pode ter sido uma mexida errada, ou o outro time que estudou o jogo. Você está esquecendo de uma coisa, cara. O Flamengo tem um jogador que hoje é o melhor meia da América Latina, cara, e não jogou. E o time sentiu a falta dele. Mas aí é que está o negócio, eu ia até falar isso lá atrás, mas o time que entra para jogar um campeonato vai jogar dependendo só de um jogador, doutor. Ô, professor. Ei, meu amigo, o melhor jogador hoje da meia esquerda no mundo é lá da Premier League, né? Mas na América do Sul é o Giorgio de Arrascaeta, cara. Sim, mas e um cara desse, ele representa no mínimo 50% daquele time. o plano B do professor. Não tem plano B para substituir jogador genial, não. Tem, professor. O Pelé machucava. O Pelé machucava. Tinha alguém para substituir? Tinha. O Garrincha fez a conta dele. Botou o Amarildo lá. Aí o Amarildo falou assim: meu Deus, o que eu faço? Aí o Didi chegou para falar: não, fica tranquilo que o ataque é Garrincha, Amarildo, o centroavante era do Botafogo e o ponto esquerdo era do Botafogo. Mas aí agora, doutor, peraí. Aí agora você concorda comigo. O que o Didi falou para ele? Não, mas o técnico tinha o plano B. O plano B. Ele saiu, mas tem esse. O B que era 4 gênios ao lado do cara que entrou. Mas o Flamengo, como o senhor disse aí, professor, o Flamengo é o melhor time da América do Sul. O doutor falou aqui que o Flamengo e o Palmeiras são os melhores elencos. Então tem que ter um plano B, professor. Vamos por parte, né? Já dizia Jack Stripador. Além da falta do De Arrascaeta, Jorge De Arrascaeta, o jogo lá na Argentina foi pegado demais. O desgaste foi muito grande, meu amigo. Você jogar contra um time argentino que usa demais o corpo, o desgaste é muito grande. Então, perdeu o Arrascaeta, o desgaste muito grande. No segundo tempo, o Vasco, que ficou descansando a semana inteira, tinha que jogar melhor.
tá certo, eu até concordo, mas eu concordo discordando, porque se o time entra num campeonato, sabe todo esse calendário, Olha só. ele tem que ter o plano B. Olha, esse jogo aqui, campeonato da Libertadores, é um elenco que nós vamos trabalhar em cima. Esse aqui é o Campeonato Brasileiro, é outro elenco. Esse aqui é Copa Mas do ninguém tira do time o melhor jogador, não. Não existe isso. Mas não pode ter só um jogador para decidir jogo. Isso eu estou jogando pimenta aqui, viu, gente? Eu gosto de ver. Mas olha só, eu tenho um ponto de vista seguinte: as duas melhores equipes brasileiras, Palmeiras e o Flamengo, eles têm um elencos, as duas equipes, Excepcionais. maravilhosos. Tira o Gustavo Gomes do Palmeiras lá e bota o Fux. Eu concordo com o professor em parte, mas eu acho que a saída do Arrascaeta, ou a não entrada do Arrascaeta na equipe do 40 dias sem ele, você vai ver o que vai acontecer. Não vai para a Copa, né? Não vai para a Copa, para a seleção uruguaia, não vai. Agora, especificamente, eu quero me referir ao jogo Flamengo e Vasco, domingo passado no Maracanã. 2-0, estava na frente. Só que o Renato, ele implementou no meio de campo do Vasco uma coisa que ele não deixou aquela liberdade que o Flamengo tem para jogar no meio de campo, que é onde ele sai da intermediária dele, Flamengo, não é assim? Ele sai da intermediária dele. E o Arrascaeta num toque de gênio bota o cara na cara do gol. Exatamente. Só que o Arrascaeta não estava jogando. Mas tinha o Jorginho, né? Tinha o Jorginho, que não tem uma característica do Arrascaeta. O Jorginho naturalizou italiano para jogar naquele time da Itália que não foi para a Copa. Já 3, 4. Ah, mas aí então, tem um professor. Peraí, então só para dizer o seguinte, é que o 2-0 no segundo tempo, aos 38 do segundo tempo. Pois é. Mas o Vasco já estava ameaçando o gol do Flamengo, professor. Não, o Flamengo sentiu cansaço depois dos 30 minutos. Pois é, mas aí eu pergunto, é a mesma coisa que se fala do campo, né? O cansaço, a menos que seja um reflexo do jogo lá na Argentina. Jogo pegado, eu vi o jogo. Foi 3-0, mas o time da Argentina em cima. Exatamente. Entendeu? Então, complicado. Por cansaço, o jogo do Vasco também mas o Vasco descansou a semana inteira. Mas até o professor lá, inclusive no jogo de ontem que a gente ia transmitir, que era o Ipiranga e o Ituano, não teve o jogo devido à neblina danada lá em Santa Catarina, e não teve o jogo contra. Aí no final o cara entrevistou o professor lá da cidade, que veio da Itália para cá e não perde um jogo do Confiança. Ele falou disso aí, que a Itália ficar fora da Copa. Ele falou, vai acontecer com o Brasil a mesma coisa, porque a Itália levou muito estrangeiro para lá e deixou de cuidar das suas aperfeiçoamento dos e mesma coisa está internos, acontecendo no Brasil. jogadores brasileiros. Está trazendo gente para cá, e aí sai aqui um talento aqui, ele falou, já pega ele e leva lá para fora. Não, acabou aquele negócio Mas tem um problema sério aí. Eu acho que a Itália, quantos habitantes tem a Itália? Eu acho que não tem nem 40 milhões, tem. Muita gente, não tem essa informação, não tem. O Brasil, 40 milhões, só tem aqui no Goiás. A Itália, João Paulo. somando o salto da bota lá, não chega a isso não. Não chega não. João Paulo, lá da Bahia. Nós já falamos isso aqui, João Paulo. Nós nem vamos voltar aqui nessa pauta. O doutor vai só dar a opinião dele, sim ou não. O que ele está falando aí? Doutor, nós queremos ver o Neymar na Copa, mas o homem não ajuda ele próprio. Assim não dá. É verdade. Lembrando, viva Palmeiras!
Já falamos demais, né? Sim, mas ele não falou do 1 a 1 não, né? Não, Lembra o Allianz Ele é Parque, bobo, né? ele é bobo. Lembra o Allianz Parque? Ele tá igual o Neymar, ele gosta de dar caneta, Neymar que Dá uma banda no cara. Você falou corretíssimo, João Paulo e os internautas. A respeito disso, eu acho que o Neymar cometeu uma grande besteira, porque tinha-se uma esperança que ele poderia ir para a Copa. Hoje eu já tenho as minhas restrições. Eu também. Se isso não ficar bem esclarecido, o episódio Neymar Robinho Júnior, certamente eu e a bancada, eu imagino, não sei, o professor, que é muito difícil o Ancelotti levar o Neymar. Mas eu quero só dizer para o João Paulo, o seguinte, ó, o Bahia empatou lá em Bragança com o São Paulo em 2-2 e marcou o último gol de cabeça ali. Por sinal, o gol antes, o primeiro gol lá com o Juba, foi uma pancada, um lindo gol. E depois, um gol de cabeça que o Bahia marcou quando o São Paulo estava 2-1. Só estou lembrando isso para o João Paulo, de que o Bahia enfrentou o São Paulo, tudo bem, enfrentou o São Paulo fora da Fonte Nova e empatou 2-2. Eu quero só dizer para o João Paulo o seguinte, olha, e se você não reconhece isso, toda a imprensa reconheceu de que foi nos últimos tempos, nos últimos jogos aí, talvez de um ano para cá, menos de um ano, a melhor partida do Santos, principalmente no primeiro tempo e os 15 minutos do segundo tempo. Pois é, e lá em BH, Lourdes Costa, eu recebi, viu, a camisa. Só que eu não vou usar não, viu? Tá? Atleticana. Atlético humilhou o Cruzeiro. Respeito o Galo cruzeirense. Eu respeito, Bruno. Eu vi o jogo, e eu já até comentei com o cruzeirense. Aquele time antigo do Galo, que tinha o Hulk, o Gustavo e não sei quem, o Cruzeiro já tinha acostumado a bater. Mudou 3 jogadores lá, o Cruzeiro estranhou e perdeu. Isso que perdeu. Botaram os colombianos lá que corriam mais. E me surpreende. Olha só, me surpreende o seguinte, na minha visão, o Cruzeiro não tem um time para perder o que perdeu para o Atlético. E assim como o Atlético não tem um time para ganhar com aquele placar elástico que ele ganhou contra o Cruzeiro. Parece que deu um apagão ali. Deu. E o Caio Jorge voltou a marcar gol, viu? Marca aí. Mas já não está mais aquele jogador, né? A Lídia Maria, aqui de Goiás, bancada, meu Goiás está muito mal, assim fica difícil. 17º com 7 pontos. Ô Lídia, eu vou assinar embaixo. Goiás é um time que tem, vamos dizer assim, tem história, Tradição. tem tradição. Não era para estar passando Na por situação isso. que está. Não é. Aí a gente fica em dúvida. Eu até vou perguntar ao professor, que já foi atleta, já lá foi na Serrinha. Já foi lá na Serrinha, já foi várias vezes fazer já jogo. foi técnico e diretor de futebol. Esses problemas aí que a Lídia inclusive está falando aqui, que é difícil suportar, tem a ver com direção do clube? Tem a ver com direção. Aliás, peraí, professor, nós estamos falando isso tem 6 meses. Tem a ver Nós com estamos direção. falando. Tem a ver com organização da base e tem a ver com promoção de atletas da base para o profissional. Se você observar, de 2019, 2020 para cá, o Palmeiras já deve ter subido no mínimo uns 30 jogadores do sub-20.
vendeu pelo menos uns 5, cada um mais caro do que o outro. O que é isso? Organizou, manteve uma comissão técnica na base, manteve o mesmo preparador físico, manteve o cara do profissional que pega atleta da base. O Goiás já foi um time aí que no primeiro turno uma vez não ganhou de ninguém. No segundo turno subiu Araújo, Túlio, subiu todo mundo. O Goiás ganhou de todo mundo no segundo turno, terminou o Campeonato Brasileiro, parece que em 4º ou 5º lugar. Então, tudo isso é organização e estrutura. Enquanto ficar mudando a cada 5, 4 derrotas de treinador, vai continuar sendo o último. A propósito Inclusive disso, na base lá do Goiás, você falou, pô, legal, teve 10 anos lá no Goiás, na base o Glauber Ramos, que é daqui do Distrito Federal, e que subiu ele e eu esqueci o nome do outro lá, subiu o Goiás para a primeira divisão a última vez. O Augusto trabalhou lá, o Gerson trabalhou lá, o Jânio trabalhou lá. O Augusto, que foi lateral esquerdo do Corinthians, depois jogou no Japão. No Japão ganhou dinheiro, jogou no Brasiliense aqui, também. no Brasiliense, no Gama, e depois ele era, não sei se auxiliar técnico ou do Goiás. Ele foi o técnico e o Glauber Ramos auxiliar. Depois o Glauber foi técnico e ele já tinha saído. E o Glauber e o Augusto subiram o Goiás. Então a direção, doutor, agora eu pergunto para o senhor tem uma diretoria lá no Santos que a gente não sabe quem manda lá, se é o Neymar, se é o pai do Neymar, ou se é o atual presidente, ou se é... A direção realmente é a principal responsável por um time e água abaixo. Sem dúvida. Vamos fazer uma comparação? Eu ouvi esses dias e eu comungo com isso o seguinte: tomemos como exemplo uma empresa, uma grande empresa, não vamos citar nome aqui para não fazer propaganda, mas todas as grandes empresas, tá bem? Ela, se não tiver uma direção sólida, que conhece, que manda, que contrata, que dispensa, aí voltando já para as equipes de futebol, é fadada ao insucesso. Isso, uma comparação, professor, não adianta. Tomemos como exemplo uma entidade educacional. Pode ser desde o jardim de infância até a faculdade. Se não tiver pessoas ali dentro, capacitadas, com poder de decisão, com conhecimento do assunto, não vai a lugar nenhum. E esse princípio, que é um fundamento, se aplica necessariamente ao futebol, na minha visão. Essa analogia é perfeita. Tá? Então, bom, estamos chegando ao final do programa. Eu queria só dar os parabéns para o time nosso aqui do Distrito Federal, que é o Gama. Parabéns aí ao trabalho profissional do Ender Lopes. Nós já cansou de trazer ele aqui, sempre falando que o objetivo dele é Série C. Parabéns. Eu até tive o Luiz Carlos Carioca, que é o treinador. Que é o treinador, e que quando ganhou do Brasiliense, o Luiz Estevam falou: o que eu fiz na minha vida? Como é que eu dispensei um homem desse? E dispensar naquele momento, Naquele momento estava bem, né? E faltando o quê? Parece que duas ou três partidas. Dispensou o Luiz Carlos. Mas aí é o que eu falo. Quando chega a hora de um cara brilhar, você fecha uma porta, aparece uma janela e tá não tem jeito. E às vezes fez até um favor para aquele cara, manda ele embora, porque ele está perdendo tempo ali, né? Então, parabéns aí à diretoria aí do Gama. Tem algum recado para a diretoria do Gama? Do Gama? Tenho sim.
reforçando, inclusive, o que o presidente acabou de dizer, eu quero deixar aqui meus parabéns para a equipe do Gama, para a diretoria do Gama. Na minha forma de ver, souberam contratar, mantiveram alguns jogadores lá que já são antigos do Gama. E a diretoria, com a presidência do professor Wendel, meu colega da advocacia, e quero deixar aqui um recado para um grande amigo que fez aí um contato comigo uns tempos atrás, e de repente ele desapareceu de novo. De qualquer forma, vai aqui meus parabéns, Dr. Miguel Ferreira Pérez, presidente do Conselho Deliberativo do Gama, que com muito esforço vem contribuindo para que o Gama tenha esse desempenho e tenha chegado onde chegou. Vamos torcer, doutor Miguel e o doutor Wendel, que o Gama realmente, ele agora vai para a semifinal, não é isso? Da Copa Centro-Oeste. Amanhã vai disputar a semifinal. A semifinal. Vamos torcer e tomara que vejamos o Gama na Série C do próximo campeonato do ano que vem. Algum recado para a turma do Gama? O Gama é o avião verde do DF, cara. Puxa. Então, parabéns aí para a sua torcida, que é muito empolgada, e para os amigos que eu tenho lá no Gama. Você já fez muitos jogos bons no Gama, né? Não, eu já levei... Eu lembro ali, aqui pertinho de nós, aqui, o campo aqui do Guará, Do Guará. Aqui, como é que chama o estádio aqui? Cave. O Cave, né? Eu lembro uma vez, eu vim fazer um jogo aí, você estava lá, quem era o técnico era o Gerson, e foi campeão em cima do Botafogo, do DF aí. Verdade. Então, o Gama é uma equipe que realmente está representando muito bem o futebol de Brasília. Parabenizar aí de novo o Luiz Carlos, né? Esse nome aqui que o senhor falou, o que é? Nossa despedida? Na despedida. Então, Na despedida. Quer Muito começar obrigado. daqui para cá ou daqui para lá? daqui para lá. Fique à vontade, doutor. É para dizer o seguinte, eu tenho dito nesta bancada que o ponto de vista que defendo aqui é um sentimento meu daquilo que eu procuro ver no futebol, na medida em que eu tenho condições de assistir aos jogos, e sempre disse para o João Paulo, eu disse para outras pessoas que fizeram contato conosco, tá bem? Que se não acontecer aquilo que eu sempre disse e defendi aqui, eu mudo de posição. E eu quero só dizer o seguinte, que o grande, sem ideologia partidária, que não cabe a isso aqui, mas isso é pessoal. Roberto Campos, um dos grandes economistas, que foi presidente do Banco Central, dizia o seguinte, que feliz daquele que pode mudar de opinião, que tem condições e pode mudar de opinião. Mesmo assim, eu fiz questão de registrar isso, sem ideologia partidária, porque eu não tenho isso para mim, também, eu estou falando da pessoa do economista Roberto Campos, que falava isso. Por que o senhor mudou de opinião? Não, eu estou dizendo que essa verbalização minha, cotidianamente, ou todas as terças-feiras ou quarta-feiras aqui no Tribuna, se eu não estiver certo, eu mudo de opinião. Até a questão da convocação do Neymar. Daqui a 13 dias nós teremos a convocação. Se o Ancelotti entender que Neymar não deva ir para a seleção, por questões físicas, porque não está 100%, porque ele tem apregoado isso, tem que estar 100%, ou em razão do último episódio aí, Neymar, Robinho, Neymar. Tá bem? Obrigado, doutor. Mudo de opinião. Muito obrigado a todos aí, obrigado aos internautas, obrigado aos meus colegas aqui
da bancada. Professor, muito obrigado aí. O senhor tem aí alguma do Jax, como é que é? Jax Trepador, né? Já dizia. Porque nós tínhamos aqui o Roy, né? Agora, hoje eu estou... Você também muda de opinião se tiver algum... Eu acho que o Dom Helder Câmara sempre foi uma pessoa que defendeu a mudança de opinião, porque ele era da igreja tradicional brasileira, defensor da tradicional família e propriedade, e durante o regime militar ele se associou à teologia da libertação, quase foi expulso da Igreja Católica e se tornou um grande defensor dos pobres e dos oprimidos. Então, o Dom Helder sempre falava feliz daquele que pode mudar de opinião. Então, eu acho que o doutor está certo e ninguém é dono da verdade. Agora, hoje o pensamento é do José Wilker, aquele grande filósofo que tinha naquela novela lá. Não é porque eu ando com quem bebe que eu tenho que andar. Fui. Quer dizer, você tem que andar, mas você bebe. Tá certo. Meu amigo, nossa Tribuna do Esporte é esse bate-papo esportivo semanal. Descontraído, que a gente procura deixar aqui a nossa opinião. A sua com certeza deve ser outra e a gente respeita a sua opinião, manda para cá os seus... Qualquer que seja essa opinião, presidente, qualquer que seja essa opinião. Prazer pode nosso. Pode ser a mesma nossa, pode ser contrário, manda para cá. Manda para cá, aqui, ó, nós temos aqui essas pessoas que participam e a gente, isso aqui enriquece o nosso programa e a gente tem a oportunidade de dizer para você, né, coisas que talvez a gente saiba e pode encaixar aí naquilo que você está pensando. Então, uma ótima semana para você e semana que vem a gente volta, se Deus assim permitir. Um abraço, Deus conosco.